Bom dia! Começando mais uma live de aquecimento para a nossa Semana Arte para Terapeutas, que vai rolar no dia 18, 19 e 20 de setembro, às 19h30 no YouTube, né? No 19h30, horário de Brasília. São 3 aulas 100% online gratuitas, né? Transmitidas lá pelo meu canal do YouTube. Para participar é muito fácil, basta clicar o link que está na bio do Instagram, tá na descrição dos vídeos, né? E deixar seu e-mail e você vai receber todas as notificações para que você, né, fique sempre ligada e não perca nada, né? Então a gente tem essa semana, né? Teve já a terceira live de aquecimento, a gente tem lives na semana que vem também, né? Falando, né, de temas para a gente ir esquentando e entrando no clima, né, para a nossa semana Arte para Terapeutas. E qual é o objetivo, né, da semana Arte para Terapeutas dos dias 18, 19 e 20? Né? Eu vou explicar como aplicar o olhar da arte nos seus atendimentos e tornar isso um diferencial, né? E vai ajudar a superar inseguranças diante da escolha dos materiais nos seus atendimentos e também no entendimento das imagens criadas na terapia, né? Propondo novos caminhos, né? Novas abordagens diante da imagem. Né? Isso com certeza vai transformar os seus atendimentos e vai ajudar você a se destacar na sua profissão. Então, está na hora de desconstruir certas crenças limitantes diante da arte aplicada na terapia. Então, ao invés de negar a arte, né, vamos fortalecê-la com um novo olhar, né? Então, fica aqui comigo, né, e diga sim para a arte no seu trabalho. Eu vou ajudar, né, vocês nisso. Então, para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, eu sou Flávia Argrives, professora de artes para terapia, um trabalho que reúne de forma colaborativa a artista, a professora e a terapeuta. E esse é um ponto importante e eu sempre friso, porque durante algum tempo essas três profissões foram conflitantes. Eu demorei um tempo para conseguir, né, harmonizá-las e entender bem o papel de cada uma e como cada uma colabora, né, para a atuação da outra, né? Então elas não ficam brigando, elas se ajudam. Isso é muito importante. Acredito que alguns de vocês aqui também tenham, né, pelo menos duas dessas profissões, né? Artista e terapeuta, professor e terapeuta, professor e artista, né? E muitas vezes a gente se depara, né, com situações que parece que elas se excluem, né, elas se atrapalham. Então, assim, o professor atrapalha o terapeuta, né, porque aí o terapeuta no atendimento quer ensinar e dar aula, né? O professor não é artista. Então, tem uma série aí de discursos, né, que a gente ouve que nos coloca numa situação assim insegura e incômoda com relação a essas profissões e essas nossas habilidades, né, e o nosso conhecimento. Então, isso a gente é uma coisa que a gente tem que organizar, né, bem na nossa cabeça e nas nossas práticas profissionais, né? Mas eu quero saber assim aqui a profissão de vocês. Onde é que vocês estão? De onde vocês estão assistindo? Se é a primeira vez por aqui, se vocês já se inscreveram na Semana Arte para Terapeutas, né? Eu quero saber. Quem não assistiu às outras lives, as lives estão disponíveis aqui, né, no feed do Instagram e também no canal do YouTube, né? Então, vamos entrar aí no conteúdo, né, de hoje. Mas eu queria trazer também uma coisa. As lives dessa semana, né, essa é a terceira, elas partem de frases, né, recorrentes na nossa prática, né, de terapia com arte. Eu quis fazer isso para pegar um lugar comum, aquela coisa que a gente escuta, né? Então, assim, quando eu leio essas frases, quando eu escuto essas frases, eu reconheço elas no meu trabalho. Então, queria também saber aí como é que vocês lidam com isso. Então, a primeira live de aquecimento foi Não Vejo Nada Aqui, né? Tratando da frustração do cliente diante da imagem que criou, né? Então, é um tema bastante interessante e são coisas que a gente não gostaria de escutar,
mas a gente escuta, né? A segunda live foi Não Sei Por Onde Começar. Então, tratando da questão dos bloqueios criativos na terapia, né? E de recursos, né, que o profissional pode usar para driblar, né, esse bloqueio. E hoje eu parto da pergunta: já posso colorir? Né? E por que ainda é tão forte essa nossa necessidade de permissão? Mesmo quando a gente está num ambiente em que o convite é para ser espontâneo, é para ser livre, né? Então, como é que isso ainda surge, né? Então, estou trazendo esses temas porque eu vivo essas situações com meus alunos que são terapeutas. Então, eu diria que os meus alunos são especialistas, né, nisso, e ainda falam essas frases, quanto com clientes de arte terapia, né? Então, é uma questão para ser discutida e que se fala muito pouco, né? Então, são frases que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, eu estou abrindo um espaço aqui para a gente estar conversando, né, trocando ideias. Então, quero saber aqui também a opinião de vocês, né, que vocês participem aqui nos comentários, né, escrevendo. Então, assim, esse tema de já posso colorir, né, e que não vem assim animado, vem assim meio com um certo receio, né, no caso aí do ambiente da terapia, já posso colorir, já posso fazer, né? Isso é mais amplo, né? Não é assim um já posso colorir, foi uma coisa assim, um exemplo, né? Mas ele traz aí outras falas, assim, posso usar, já posso usar tinta, já posso colar, é para recortar, é para escrever agora, posso escrever no trabalho. Então, são dúvidas, né, que vêm dessa insegurança, né, da pessoa nesse processo criativo. Então, não quer fazer nada errado, né, não quer desagradar, né, então se é grupo, fica olhando para o lado, né, para ver se alguém já acabou e alguém está fazendo alguma coisa diferente, então fica nessa comparação. Então, são muitas situações que acontecem, tanto em grupos quanto em atendimentos individuais, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. E isso é atravessado também por essa questão do tempo, né? O tempo de cada um no seu processo criativo. As pessoas vão fazer o trabalho em tempos diferentes. Então, quando a gente está em grupo, isso é uma situação que a gente tem que administrar, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre esses temas, né? Sobre o tema de hoje, né? Essa questão da permissão. Já posso fazer isso, posso fazer aquilo, é para fazer assim, dá para explicar de novo o que é para fazer, né? Rúbia, no meu caso, meus pacientes têm muita ansiedade e querem terminar logo o trabalho, mas eu explico que o mais importante é durante o processo da criação. Tem isso de terminar. Já terminei, e agora faço o quê? Então, são essas perguntas, né, que tiram a pessoa desse lugar assim de autonomia, né? Então, não tem essa autonomia de tomar decisões sobre o próprio trabalho. Eu continuo, faço outro, né? Então, é muito interessante que, como eu sou muito aberta nesse tipo de proposta, então, quando o meu cliente vai se acostumando com isso, ele já faz o que ele quer. Então, às vezes eu faço uma proposta, né, e a pessoa faz outra coisa, mas ela já entende que tudo bem, né, que é para seguir a sua intuição mesmo, né, a sua vontade, o que está ali dando vontade de fazer. Então, isso é muito mais importante do que o que eu sugeri, né, naquela sessão, por exemplo. Então, seguir o que está vindo mais espontaneamente para aquela pessoa. Tem pessoas que trabalham mais rápido, né? E tem pessoas que fazem um trabalho que exige, às vezes, o próprio material que escolhe, né? O estilo do trabalho exige mais tempo.
Então, se eu tenho um trabalho mais gestual, eu posso fazer um trabalho muito rápido. E se eu faço um trabalho minucioso, de detalhes, né, eu vou estar demorando mais, né? E esse fato de demorar mais não necessariamente tem a ver com perfeccionismo, autocrítica, nada disso. Às vezes eu tenho um trabalho que tem uma elaboração diferente, tem um nível de detalhe, é o jeito que eu gosto de fazer, as minhas imagens são assim. Então eu vou demorar. Eu trabalho com lápis de cor, por exemplo, os meus trabalhos de lápis de cor, eles são demorados porque eu trabalho com muitas camadas, tá? Então assim, cada área de lápis de cor do meu trabalho tem muitas camadas de lápis de cor. Eu tenho uma amiga que trabalhava com a fase mandalas e lápis de cor, ela ficava irritada, né? Porque ela trabalhava comigo, às vezes falava assim, você é muito irritante com esse lápis. O seu lápis mal encosta no papel, sabe? Eu pego o papel quase que aqui na ponta, né? E vou pintando. Então, assim, ele vai ficando mais transparente. Então, eu vou botando muitas camadas. Mas é o modo que eu trabalho. Isso não é resistência nenhuma. Esse é o meu modo de trabalhar com o lápis de cor, né? Então, tem essas questões. E tem aquela pessoa que sim, quer se livrar logo do trabalho, assim, já acabei, né? Então, às vezes você pode fazer algumas provocações, né? De assim, será que acabou? Né? Olha para o trabalho. Tá faltando alguma coisa? Né? Então, instigar um pouco aquela pessoa a continuar aquele trabalho. Ou então, até, se a pessoa está nesse nível de ansiedade, gastar um pouco isso e ela fazer 20 trabalhos, um atrás do outro. Pega uma pilha de papel, vai desenhar, acabou, faz outro, acabou, faz outro, acabou, faz outro. E isso vai dando conta, né, dessa ansiedade, né? Isso também é um caminho, né? Então, agora eu estou trabalhando com fichinhas. Eu adorei esse negócio, achei isso aqui que eu comprei há muito tempo atrás, não fiz nada com isso. Vira e mexe, eu acho, vou fazer isso. Não faço, não funciona. Resolvi agora fazer fichinhas de live, né? Eu tô achando tão bom fazer isso assim, uma coisa antiga, né? E tem essa questão assim de escrever, né? Escrever diferente de digitar. Eu falei até isso na live outro dia aqui. Então, assim, essa necessidade de permissão. A gente muitas vezes, né, muitas pessoas são educadas assim, até na própria escola, né, na família, tem que pedir permissão, né, pede permissão para ir no banheiro, pede permissão para tudo, né, então tudo tem muita regra. Então, muitas pessoas vão estar muito condicionadas, né, a isso. Então, quando chega, né, numa oficina, né, de um workshop, né, proposto por um arte-terapeuta, vai estar carregando isso, vai estar levando isso com ela, esse modo, né, de agir com ela. Então, que é muito entender o que é para fazer. Então, muitas vezes eu faço uma proposta e me perguntam várias vezes o que é para fazer, né, pergunto de novo. Né? Aí eu escrevo, às vezes, quando é online, né? Escrevo no chat, boto lá as etapas, né? Mas eu acho muito interessante quando é grupo, que tem aquela pessoa muito preocupada em fazer a coisa certa, né? Enquanto outros escutam o que eu falei, começam, depois ignoram tudo que eu disse e fazem outra coisa. Ninguém está errado nesse sentido, certo ou errado, né? Mas o mais importante é que muitas vezes o que eu proponho é um ponto de partida, né? E eu entendo que a pessoa vai desenvolver esse trabalho e vai dar continuidade. O ideal é que ela me esqueça mesmo, esquece até que eu existo e continua fazendo o que aquele trabalho está mobilizando, né? Então tem essa questão. Uma outra é assim, às vezes essa questão do trabalho estruturado tem uma razão de ser num determinado atendimento, né? E aí colocar uma coisa mais individualizada, que é muito diferente de grupos, assim, grupo terapêutico que você acompanha uma coisa, uma oficina perdida, né? Que você faz uma oficina, vê um monte de gente que você nunca viu e depois você não vai ver nunca mais. São momentos diferentes, né, de trabalho.
Mas vamos supor que num atendimento individual, numa sessão, aquela pessoa precisa de regra, precisa dessa estrutura. Então ali o terapeuta vai ser mais rígido, até porque vai estar acompanhando o tempo dela em fazer cada etapa, então vai estar mais claro de quando terminou uma etapa para fazer a outra. Então aquela ansiedade, o que tem que fazer depois? Primeiro termina essa parte. Porque naquele caso a pessoa precisa, né, desse tempo para terminar. É bom, agora concluiu essa parte? Então tá, então agora você vai fazer isso. Então essa arrumação, né, essa organização, essa estrutura, ela pode estar sendo proposta no trabalho expressivo e ser uma coisa assim muito importante para aquela pessoa naquele momento de vida. Então ali, já posso colorir, você pode dizer, não pode, tem que terminar o desenho. Né? Vai fazer o desenho a lápis, depois vai passar uma caneta no contorno, depois vai colorir, né? Depois vai dar um nome, depois vai escrever. Então você tem as etapas, né? Então são casos assim específicos em que você tem que regrar, dar limite, né? Definir essas coisas. Eu queria saber aí. Bom dia, estou chegando agora e dando bom dia para você. Bom, então eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, né? Se tem alguma questão, alguma experiência, se nossa, já passei por isso, né? Não passei por isso. Então assim, quando esse trabalho estruturado, essa organização é o objetivo daquele trabalho, então aí você vai ter que estar muito atenta, né? Naquela coisa da regra mesmo. E quando é grupo e a proposta é essa, e alguém termina antes, você vai marcar um tempo, né? Então, assim, quem tá muito lento naquele tempo, você vai, olha, dá uns 5 minutinhos antes, olha, a gente tem 5 minutos, vai terminando essa etapa, né? Vai concluindo. E quem já terminou, você pode dizer para observar o trabalho que fez ali, fazer anotações, né? Se for presencial, pode observar o movimento do grupo, né? Então, é importante que essa pessoa ansiosa que faz muito rápido, entenda que ela tem que ocupar aquele tempo, ela vai ter que esperar, né? E aquela pessoa que nunca dá conta de fazer tudo que tem que fazer no tempo que tem, vai ter que dar um jeito de ser mais rápido e concluir. E a gente tem que pensar que tudo isso é para a vida, né? Então, como é que você lida na vida? Então, você tem que concluir uma coisa naquele espaço de tempo. É importante concluir, às vezes é importante correr. Não vai terminar do jeito que eu queria, não deu para fazer tudo o que eu queria, mas é o que deu para fazer. Então, também é importante lidar com isso. Não deu para fazer perfeito, não deu para fazer com o nível de detalhes que queria, não foi o melhor que podia ter feito, mas foi o que deu para fazer. Então, tem que lidar com isso. E fazer muito rápido, também prestar atenção, se é querer muito rápido, é porque não quis mergulhar naquele tema mesmo, então fez rápido para não se comprometer. Se o rápido é uma maneira de fazer e que é a sua linguagem mesmo, por que é tão rápido? Por que é tão mais rápido que os outros? Né? Será que não tem mais nada que eu possa fazer aqui? Então todas essas questões são questões que a gente vai colocando para as pessoas refletirem, mas sempre como isso se dá na vida, né? É tudo muito rápido, ansiedade. Eu nem comi meu almoço, estou pensando na sobremesa. Come almoço. Quando terminar, pensa se vai querer a sobremesa ou não. Tá sempre fazendo uma coisa pensando no que vai fazer depois e não vive o presente. Então, né? Já posso colorir, já posso cortar, já posso colar, né? E acho que deu uma pausa aqui, congelei e voltei, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Alguém responda aqui, por favor. E deu uma congelada, mas eu acho que voltou. Né? Então, assim, essa pessoa que está sempre preocupada, né, com a estrutura, né, e pergunta, já posso fazer, já posso recortar, colar,
posso usar cor, posso colorir, o que eu posso fazer, né? Então, devolver, né, essa questão para ela, né? E assim, como é que é isso, né? Como é que ela tá lidando com a vida dela? Tá sempre com esse medo de estar fazendo alguma coisa fora de hora, alguma coisa errada, né? Então, assim, como é assim também tornar a coisa um pouco mais fluida e espontânea, né? Então, também tem essa questão. Aqui tem um comentário da Priscila. Eu sempre tive problemas em obedecer e aceitar regras, e hoje estou me observando e obedecendo mais. Tenho dificuldade em aceitar as regras na casa da minha mãe, em relação aos meus filhos. Meus filhos. Ele tem um qual oficina, não sei bem qual é a pergunta de qual oficina. Às vezes o texto vem meio truncado aqui, tá? Então, então essa dificuldade de obedecer regras num trabalho artístico, numa oficina, num trabalho terapêutico, também, né, se desdobra, né, a gente vai reconhecendo essa dificuldade com regras de uma maneira geral, né, na vida. Então, avaliar se é importante equilibrar isso, em alguns momentos entender que as regras fazem parte, né, e são importantes na nossa estrutura. E em que momentos, em que áreas da vida a gente vai ser mais transgressora dessas regras, que a gente não precisa ter tanta regra assim, né? Então, como é que a gente vai equilibrar, manter a nossa estrutura, né? É importante a gente ter estrutura, mas também isso não seja uma coisa sufocante, a gente também ter fluidez na vida, né? A gente também ter essa liberdade, fazer coisas erradas também, né? Assim, então, como é que é isso, né? Tem uma coisa interessante, né, que eu também já vi, assim, eu já fiz trabalhos em grupo, né, aqui no meu ateliê, presenciais, assim, e aí eu digo uma proposta de trabalhar, a gente vai fazer assim, 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 né? Aí alguém ali do grupo não dá a mínima porque eu falei e faz outra coisa. E aí tem um do lado que fica preocupado que o outro está fazendo errado. Eu não falei nada sobre a pessoa que está fazendo diferente, porque eu entendo que quem está fazendo diferente é porque tem que fazer, né? E aí é muito interessante também essa crítica do outro, né? E também já passei por situações da pessoa mostrar o trabalho e ficar muito aborrecida quando a outra pessoa fez diferente, não seguiu tão perfeitamente as regras, e a pessoa ficar assim: se eu soubesse que podia fazer assim, eu tinha feito também. Se eu soubesse que eu podia, né? Se eu falo que fazer um trabalho de lápis de cor, se eu soubesse que podia usar tinta, eu tinha usado e teria ficado muito melhor. Então, como é que as pessoas funcionam, né? Isso é muito interessante da gente observar, né? Então, essas são questões que são importantes na nossa prática. A gente está fazendo um trabalho terapêutico que está usando esses meios da arte, está usando para a pessoa pintar, para desenhar, para modelar, né? Isso vai ser uma coisa espontânea, totalmente livre? Você vai propor uma coisa estruturada, né? Com etapas? Vai ser uma coisa mais ou menos estruturada? Tem uma proposta, mas eu deixo aquilo muito livre, né? Por exemplo, escolhe uma imagem na caixa de imagens. Então essa é a regra. Peguei uma imagem e aí depois você vai criar o que você quiser a partir dela. Então tem uma regra e também tem um espaço bem amplo, né, de liberdade, né? E tudo isso a gente vai ajustando, né, com a experiência, né, e com o nosso tempo aí no trabalho. E tem uma coisa também que eu percebo que muitas vezes, né, as pessoas falam para mim assim: não me sinto segura para trabalhar, né? Então uma coisa também fica a dica: a gente só vai aprender realmente, né, a trabalhar trabalhando. Da mesma forma que assim, aprender estar em contato, né? Tá atendendo, tá com um grupo, é isso que vai nos ensinar, né, o trabalho. A gente vai errar, aprender com os erros, né, e ir se ajustando, né? Priscila, assim que ficou meio truncado o texto que você colocou lá antes, né?
Qual oficina você sugere para esse tema? Regras e obediência. Aí depende, se você quer que a pessoa perceba a importância da estrutura e da regra e que existe liberdade dentro da regra, ou se é para a pessoa mandar as regras para o espaço, né? Temos esses dois momentos. O movimento da arte para mandar as regras para o espaço é o movimento dadaísta. Então a minha sugestão é que você vá dar uma estudada, né, no movimento artístico dadaísmo. Ele vai dar muitas... vai ser muito inspirador, né, para trabalhar essa desconstrução. A questão da regra é você... Tem coisas muito simples, né? O desenho geométrico, né? Então você vai fazer um desenho usando régua, usando compasso, né? Fazer uma composição com círculos. Você vai fazer, por exemplo, um trabalho quadricular uma folha, né? E todo o seu desenho tem que sair de um ponto daquela... Como é que fala? Eu chamo de grade, né? Mas grade é um nome meio ruim. Mas assim, você determinar certas regras. Só linha reta, só linha curva. Então você tem uma regra. Mas o que você pode fazer com linhas retas? Muita coisa. Então tem uma liberdade aí. Fazer um desenho geométrico, né? Fazer essa estrutura, tudo medido e tal. E aí você colorir com aquarela, né? Você vai estar trabalhando essa liberdade, essa fluidez dentro de uma estrutura definida, né? De uma base de um desenho, né? Então, essa questão da liberdade na regra. É como se existisse assim uma linha de base, você parte dali, ali tem uma regra, mas você pode fazer muita coisa a partir daquilo. Priscila, sim, existe liberdade dentro das regras. Sim. Dadaísmo vai estudar isso aí. Então, quer saber se vocês têm aí mais alguma questão, alguma pergunta, né? Então, a gente perceber essa questão de qual é a proposta de vocês, né? Se é um trabalho estruturado mais rígido, se é um trabalho semi-estruturado, tem uma proposta e depois você vai abrir aí para uma expressão livre, ou se o trabalho é desconstruir as regras, né? E sempre bom perceber, né, quando o seu cliente individual ou dentro de um grupo, quando a pessoa está muito presa nessa questão das permissões, né? Então, assim, essa insegurança, esse medo de errar, de não entender direito qual é a proposta. Então, às vezes tem uma coisa, não entendi muito bem o que você propôs, essa exigência muito grande, né? E quando isso deve ser desconstruído um pouco, né? E quando, ao contrário, a pessoa está muito, né, caótica e, na verdade, exigir que se cumpra a regra seja o mais importante, né? Então, eu tinha pensado numa coisa, agora eu esqueci, os pensamentos às vezes atravessam e vão embora. Bom dia, Edson. Estou vendo você aqui. Então, assim, essa questão do já posso colorir, quando a gente vai dizer não, não pode, a gente vai dizer pode, faça o que você quiser, né? Priscila, ansiedade e autoestima, mandalas, ou tem algo mais a oferecer para os alunos de ensino fundamental? Ah, você é professora. Eu não sei se mandala é algo para trabalhar autoestima. Acho que a mandala pode trabalhar vários temas, né? Mas a questão da mandala, se você trabalha mandala geométrica, né? Vai dividir esse círculo em tantas áreas, em 2 áreas, em 9 áreas, né?
como é que vai ser isso. Então, todo o trabalho que ele vai dar essa concentrada e essa estruturada, né, vai ser bom para trabalhar a ansiedade. Até essa questão de mandala e ansiedade me lembrou uma situação que eu vivi quando eu fui voluntária numa casa de apoio à saúde mental. Então tinha uma cliente da casa, eu trabalhava no ateliê de pintura, e ela dizia que fazia mandalas, né, muito ansiosa. Aí eu faço mandalas, aí levava às vezes aquelas mandalas, aqueles riscos de mandalas impressas para colorir, né? Então tinha livros de mandala, então ficava, faço mandala. Aí como é que ela fazia mandala? Ela pegava assim, tinha uma caixa de coisas de bijuteria, várias caixas de material, né, no ateliê. Ela pegava um monte de coisas, assim, um punhado de coisas, colocava em cima do papel, fazendo um círculo, né, porque afinal de contas era uma mandala, e pegava uma cola, um tubo inteiro de cola, né, e jogava ali em cima e fazia aquela coisa bem confusa, assim. E aí, como é que eu trabalhei com ela, né, essa organização? Porque aquilo era uma desorganização, né? Então a mandala não, ela estava procurando mandala, só a mandala é organizadora, a mandala dela não estava organizando. Então, como fazer com que essa mandala que ela traz se torne efetivamente uma prática organizadora? Então, como é que eu comecei a trabalhar com ela? Era grupo, né? Tinha um monte de gente. Mas eu sentava às vezes do lado dela, assim, às vezes ela chegava cedo, antes dos outros, né? Então, as pessoas iam chegando, tinha um horário que o ateliê funcionava, mas era meio livre, a hora que entrava e a hora que saía, né? Então eu tive a oportunidade de ficar um pouco com ela. Ela falava assim, vai fazer o quê? O que você quer fazer hoje? Uma mandala. Falei, vai fazer uma mandala? Tá, vai fazer mandala com o quê? Como é que vai ser a base da mandala? Tecido. Aí o que eu fazia? Pegava o tecido, caixa de tecidos. Escolhe um tecido para a base da sua mandala. Foi bem assim, etapas. Aí ela escolhia um tecido. Aí eu pegava, falei, guarda todos os outros que você não escolheu. Isso é organização. Dobrava, botava na caixa. Fechava a caixa, tirava a caixa de cima. Esse é o fundo da mandala. Qual o tamanho do círculo? Esse. Marca e recorta. Acabou. Tá com a base pronta. Etapas. O que você vai colocar na sua mandala? Quero colocar pedrinhas. Caixa de pedrinhas. Escolhe as pedrinhas que vai colocar. Escolhi. Guarda as pedrinhas que não vai usar. Fecha a caixa. Separa a caixa. Que mais? Quero flores. Flores. E assim ia, botões. E assim ela começou a construir as mandalas. Mudou completamente a relação dela com essa prática da mandala. Tanto que um tempo depois, eu vi ela dizendo para os outros assim, ela está me ensinando a ter paciência. E assim, achei isso maravilhoso. Então, ali era uma situação que se ela dissesse, posso virar tudo aqui? Eu vou dizer, não, não pode. Então ali eu estava ali muito na regra. Por quê? Porque tinha que dar uma organizada e uma acalmada naquilo. E funcionou, sabe? Então durante todo esse tempo que a gente ficou fazendo esse trabalho, que eu fiquei trabalhando lá, ela dava chegava muito excitada, muito ansiosa, e a coisa ia acalmando, organizando, e ela saía do ateliê bem tranquila. Então a questão é prestar atenção e entender quando é um caso ou outro, né? E é isso que vai nortear a sua ação ali. Vamos lá. Sempre tive dificuldade de terminar os trabalhos. Gostava de mergulhar fundo, não tinha salva-vidas. Era cobrada a acabar logo. Muita frustração. Eu não sei exatamente o quanto é acabar logo, qual era a situação, se você estava em terapia, né? Qual era a questão. Mas às vezes um trabalho muito elaborado e que demanda muito tempo e que não cabe no tempo daquela oficina, não cabe no tempo de uma sessão. Eu trabalho com esses processos, né? Então a minha atuação aí é concluir uma etapa do trabalho. Você não vai terminar aquele trabalho. Você vai fechar uma etapa, e vai retomar na semana seguinte e vai continuar, né? Então pode ser assim, você vai fazer um traçado todo a lápis, faz o traçado.
Vai fazer os detalhes na semana seguinte. Vai passar o contorno na semana seguinte. Vai colorir o fundo na outra semana. Não importa, você pode passar meses fazendo o trabalho. Por etapas. E vai concluindo a cada sessão uma etapa. Mas aí é uma situação de atendimentos individuais. No grupo, você vai levar para casa o seu trabalho e vai continuar. Né? Não tem... aí é uma questão prática, né? Não tem como. E a arte não tem um tempo definido. Né? Cada pessoa vai ter um tempo ali. Né? E com relação à profundidade, é o tempo, né? O quanto você vai se aprofundar no trabalho, também é o tempo que você precisa, né, para estar lidando com aquela temática. Então, o tempo que se demora, muitas vezes, para fazer um trabalho, é o tempo que se precisa para processar aquele tema. Então, eu tive uma cliente que fez um autorretrato e que ela demorou muito tempo. Uma área não era grande e uma determinada área do trabalho, né? Não foi o trabalho todo, uma área relativamente pequena, mas uma área, sei lá, talvez desse tamanho assim, ela fez colando miçangas pequenininhas com pinça. Então ela foi preenchendo aquele pedaço e cada pedaço daquele retrato tinha um significado. Isso aqui está tratando disso, isso aqui está tratando disso, e ficou muito tempo ali. Então, na terapia isso quer dizer o quê? Né? Aquele ponto é um ponto onde tem muita energia, tem muito afeto ali. E é preciso tempo para entrar em contato. Então, é demorado. Né? Então, esse tempo não é para gerar frustração. É importante que se conclua. Deixar trabalhos em aberto gera frustração. Né? Então, é importante concluir o trabalho. Né? Então, vai ter que administrar essa questão. Não sei qual é a sua situação. Se é como em atendimento individual, eu trato dessa maneira. Né? Peraí. Priscila, por fora sou tranquila e por dentro ansiosa. E só funciona dessa maneira. Tudo organizado. Aí fico leve, tranquila, aí consigo transmitir a minha ideia para as pessoas. A organização, ela é importante. Não tem essa coisa assim de às vezes, arrumar armário, arrumar gaveta, jogar coisa fora. Isso é organizador. É uma coisa da nossa rotina que nos acalma, nos organiza. A gente pode ter dificuldade de ficar procrastinando aquilo, né? Mas quando consegue fazer, dá um alívio, né? Dá leveza mesmo. Né? E na arte a gente tem muitos trabalhos assim que podem ser organizadores, né? E aí é sempre a gente saber quando é que precisa organizar e quando é que precisa desorganizar. Como é que equilibra isso, né? Não dá para ser assim tudo certinho o tempo inteiro e também não dá para ficar caótico o tempo inteiro. Né? Nenhum dos dois polos é bom pra gente, né? A gente não consegue viver bem assim. Então a gente tem que saber em que áreas da vida vai afrouxar um pouco e em que áreas vai apertar um pouco, né? E ir administrando isso, né? Então, eu espero que essa conversa de hoje tenha ajudado vocês aí nas suas reflexões. Então, se vocês ainda não se inscreveram na Semana Arte para Terapeutas, participe gratuitamente. Basta acessar o link que está aqui na bio do Instagram e na descrição do vídeo, né? Deixar seu e-mail e você vai receber todas as notificações para participar, né? E o objetivo da Semana Arte para Terapeutas, nessas 3 aulas, né, gratuitas e online, que vão rolar no YouTube, é como aplicar o olhar da arte como diferencial nos seus atendimentos, superando inseguranças diante da escolha dos materiais expressivos e no entendimento das imagens em terapia. Né? Esse novo olhar sobre os materiais é um novo olhar sobre as imagens. Né? Então, isso transformando seus atendimentos e ajudando você a se destacar na sua profissão. Né? Então, é isso. Não deixem de se inscrever e espero vocês, né, nas próximas lives de aquecimento. Semana que vem tem live, terça-feira às 20 horas, né, sempre o horário de Brasília, e depois temos live nos outros dias, quarta, quinta e sexta, às 9 horas da manhã
E na outra semana já começa na segunda-feira, dia 18 de setembro, a Semana Arte para Terapeutas, às 19h30, horário de Brasília, no YouTube. Então, não deixe de fazer a inscrição e para receber todas as notificações. E eu espero vocês aqui no Instagram, tá bom? Beijos e até semana que vem.